Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu sou Adalton Azevedo e eu quero compartilhar com você uma mensagem da parte de Deus ao seu coração. A mensagem se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, apenas o versículo 24, que diz assim: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa passagem é gloriosa, esse versículo é maravilhoso. Ele foi proferido pelo próprio Senhor Jesus. Jesus ele anunciou essa mensagem, né, essa pérola, essa preciosidade. É um único versículo, mas que contém uma verdade muito grandiosa, muito valiosa e profunda, né, para a nossa vida, significativa. Jesus ele disse: em verdade eu vos digo que quem ouve a minha palavra, o que é ouvir a palavra de Deus? Ouvir a palavra de Deus não é simplesmente escutá-la. Há uma diferença entre escutar e ouvir. Escutar é aquilo que nós entra para um ouvido e sai para o outro ouvido. Agora ouvir é diferente. Ouvir é quando a palavra ela tem um endereço, ela tem um alvo a ser atingido e esse alvo acaba sendo atingido, que é a nossa mente, que é o nosso coração. Então quando a mensagem entra pelo nosso ouvido, ela atinge a nossa mente, ela atinge o nosso coração e que automaticamente vai me conduzir a ter atitudes, né, voltadas para aquela palavra. Então por isso que há uma transformação na nossa vida quando nós ouvimos a palavra de Deus, porque ela atinge a nossa mente, que é o nosso coração, e que por sua vez vai modificar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de proceder. Então quando a palavra de Deus ela é ouvida por nós, Jesus está dizendo assim: aquele que ouve a minha palavra, ou seja, aquele que permitiu a palavra produzir um efeito dentro de você, ao ponto de transformar você numa nova pessoa, num novo homem, sabe, numa nova mulher, num novo ser humano aqui na terra. Então, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, Jesus ele traz na sua mensagem a revelação daquele que enviou ele. Quem foi que enviou Jesus? É o Pai, né? Quando a revelação do Pai ela chega até nós através de Jesus, ou seja, eu não sou órfão, eu tenho um Pai. Eu tenho um pai que me ama, eu tenho um pai que se preocupa comigo, que ele deseja se relacionar comigo, e eu creio que ele enviou o seu filho, o único filho, para que pudesse padecer no meu lugar, para que eu pudesse ter a chance de reconciliação com ele. Então Jesus dizendo assim: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ou seja, aquele que crê no Pai, está dizendo aqui, ele tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas ele passou da morte para a vida. Isso aqui é fantástico, isso aqui é maravilhoso, isso aqui é tremendo, porque Jesus está dizendo o seguinte: não há mais a condenação, ele não está em condenação, mas ele já possui a vida eterna. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos que nós já estávamos por livre, praticamente espontânea vontade, condenados, né? Nós já estávamos sentenciados, vamos dizer assim, à morte, à condenação eterna, que é a morte eterna. Eu não estou falando aqui dessa morte primeira, que é morrer fisicamente. Estou me relacionando aqui à segunda morte, que é a morte espiritual. Paulo vai dizer que nós já estamos sentenciados a ela, porque a nossa vontade sempre foi contrária à vontade de Deus. A nossa natureza caída sempre foi contra a natureza de Deus. Então o pecado nos dominava, o pecado nos guiava, o pecado conduzia nossas ações, as nossas atitudes, que então nós já estávamos sentenciados à morte eterna, nós já estávamos condenados eternamente. Então entenda, existe algo muito pior do que morrer fisicamente, que é morrer eternamente. Isso aqui é muito mais embaixo. Então Jesus está dizendo assim que aquele que crê naquele que me enviou, ou seja, que crê no Pai, aquele que ouve a minha palavra, ele não entrará em condenação, mas ele passou da morte para a vida. Isso aqui é extraordinário. Sabe, talvez você não saiba, mas existem muitas pessoas que estão hoje na Terra vivas, com saúde, estão vivendo, mas na verdade elas estão mortas. Elas estão mortas, porque ainda elas não tiveram encontro com a palavra, em ouvir a palavra, em crer no Pai. Então, espiritualmente, elas estão mortas. Isso aqui é muito forte, o que Jesus está falando aqui. É muito importante, é de suma importância para a vida do ser humano.
para a verdadeira vida do ser humano, que é a nossa alma, que é o nosso espírito. Então, não sei se você já ouviu falar naquele seriado que fala do The Walking Dead, né? Que é os mortos-vivos, né? E existem os mortos-vivos. São aquelas pessoas que ainda não ouviram a palavra, são aquelas pessoas que ainda não creram no Pai. Eles estão vivos fisicamente, mas espiritualmente estão mortos. Aí Jesus está dizendo assim, mas aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, ele não vai entrar em condenação, mas ele tem a vida eterna. Na verdade, ele passou da morte, porque ele estava morto. Ele passou da sentença da morte para a vida. Sabe, no tempo de pandemia que nós estamos vivendo hoje, onde a morte tem ganhado muita a cara, né, nos noticiários, no mundo que nós estamos vivendo. A morte ganhou vez, a morte ela ganhou uma posição de destaque. Então, quando o ser humano ele é confrontado com a morte, ele se vê limitado, ele se vê com medo, ele se vê com angústia. É assim que acontece. Mas, na verdade, aqueles que ouvem a palavra de Deus, crê no Pai, Jesus dizendo assim, vocês já não têm mais condenação. Vocês passaram da morte para a vida. Sabe, nós não precisamos temer a morte física. Né? Jesus, numa certa ocasião, ele vai dizer: o homem não deve se preocupar com que maneira ele vai morrer, com que forma ele vai morrer, mas ele deveria se preocupar antes com aquele que tem poder de, depois de morto, matar. Ele está falando do Pai. Daquele que tem poder de, depois de morto fisicamente, matar espiritualmente. Então, sabe, Jesus está dizendo o seguinte: se eu e você ouvirmos a palavra de Deus, não escutar, mas ouvir essa palavra, crer no Pai, sabe, ter uma reconciliação com Ele. Ver Deus não como apenas um Senhor todo-poderoso sentado no alto sublime trono, mas Ele como um Pai que quer se relacionar comigo como um filho, na pessoa do seu filho Jesus. Ele demonstrou o seu amor por mim, e por Jesus eu sou reconciliado com Ele, eu sou perdoado. Jesus leva meus pecados, Jesus leva as minhas condenações. Ele leva aquilo que me afastava, que tinha em mim, que agredia ao Pai. Não há mais nada que agride. Eu estou reconciliado no sangue de Jesus. Então, Jesus está dizendo assim, você passou da morte para a vida. Sabe, a segunda morte não tem poder sobre você. Fisicamente, nós podemos morrer, somos seres humanos, frágeis, limitados. Isso é fato. Mas tem um detalhe, a segunda morte nós não iremos sofrer, porque nós já passamos da morte para a vida. Jesus está dizendo assim, mas tem a vida eterna, sabe? Quando isso é uma convicção dentro do nosso coração, quando isso é uma certeza dentro de nós, o pavor da morte não nos atinge. Você está entendendo? O pavor, o medo da morte não consegue nos dominar. É natural, como seres humanos, nós termos medo de morrer. É natural. Como ser humano, ninguém quer morrer. Quem é aquele que vai bater no peito? Eu estou com vontade de morrer de fato? Ninguém. Nós queremos é vida, é viver. Mas a questão é, quando nós temos essa convicção desse versículo enraizado dentro de nós, sabe, impregnado na nossa alma, então aquele medo, o pavor, a angústia da morte, ela vai embora, sabe? Ela some, porque nós temos uma convicção, sabe, de que Jesus, ele me garante a vida eterna. A segunda morte não tem poder sobre mim. Mas Jesus falou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra, quem crê naquele que me enviou, quem crê no Pai, ele tem a vida eterna. Ele passou da morte para a vida. Isso aqui é glorioso. Romanos capítulo 8, versículo 16 vai dizer assim, que o Espírito Santo, ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Isso aqui é glorioso, isso aqui é tremendo. Pastor, como que eu sei que eu já ouvi a palavra? Como que eu sei que eu já criei naquele que enviou Jesus? Como que eu sei que eu criei no Pai, enxergo Ele como meu Pai, me relaciono com Ele? Como que me dá um sinal que isso aconteceu na minha vida? Simples, Romanos 8,16. O Espírito Santo testifica. O que é testificar? É confirmar. Testificar é testemunhar, sabe? Testificar é confirmar, é me convencer, sabe? É um convencimento no meu espírito de que eu sou filho de Deus. Que eu ouvir a palavra, essa palavra produziu uma mudança em mim, uma transformação de um velho homem para um novo homem, um novo nascimento aconteceu. E eu sou filho, eu não sou mais órfão, sabe? Eu fui adotado como filho. E em Cristo Jesus eu sou filho de Deus. E eu tenho um pai que me ama, que enviou o seu filho.
Eu creio naquele que enviou Jesus. Eu ouço a palavra dele, não apenas escuto. O Espírito testifica, é uma confirmação, sabe? É inexplicável isso. É uma confirmação lá dentro da nossa alma, lá no profundo do nosso ser, de que já não há mais morte, de que já não há mais condenação. Aleluia. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, sabe? Não há mais essa certeza, esse medo da morte, esse medo, sabe, esse pavor da morte, não. Porque o Espírito testifica o nosso espírito, ele traz uma garantia, ele traz uma certeza, uma convicção inexplicável de que eu já passei da morte para a vida. A pergunta que o Espírito Santo faz a você é essa: você tem essa convicção? Você carrega essa convicção dentro de você? Se não, ore a Deus, fale com o seu Pai, fale com o Senhor. E pode ter certeza, quebrando o teu coração, que o Espírito Santo ele vai fazer uma obra de restauração em você. A palavra vai produzir um efeito transformador. A palavra vai produzir a conversão, a salvação dentro de você. Se você vai não apenas escutar, mas você vai ouvir a palavra, você vai entender. Você vai crer no Senhor como seu Pai, sabe? E você vai ter uma sensação de que você está desfrutando e que você já passou da morte para a vida, tá bom? Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus e até um próximo vídeo, assim permitindo Deus.